neste segundo quadro do nosso programa, a gente aproveita e recebe a visita do Dr. Paulo Roberto de Souza. Na verdade, o nosso objetivo aqui é o quadro Você Pergunta, Seu Médico Responde. Doutor, obrigada pela participação aqui no programa da Vera. Nós estamos aí mantendo sempre a distância aí dos nossos convidados, isso é muito bom. Mas esse bate-papo de longe também funciona, né? E a gente garante aí algumas situações, vale a pena sim. No quadro de hoje, Você Pergunta, Seu Médico Responde. O Dr. Paulo Roberto de Souza vem com informações preciosas para a gente. Vamos a elas? Doutor Paulo, agora com a abertura das academias, quero focar no ganho de massa muscular. Tem alguma dica importante? Essa pergunta é de Luiz Carlos Borges, ele é aqui do município de Itajaí. Conta pra gente, doutor. Bom, Luiz Carlos, excelente a pergunta, só que como a gente tem falado em outros programas, aqui a gente não pode dar receita, não pode fazer receita de bolo, nem receita de nenhum medicamento específico para cada paciente, mas existem algumas coisas sim que você pode fazer e é importante você voltar para a academia, voltar com força total para até o final do ano estar bem para aquele verão. O que tem que ser feito é assim, voltar para a academia, tentar fazer o máximo possível que você conseguir, pelo menos aí umas 5 vezes por semana, procurar melhor se você tiver um personal para te acompanhar, fazer todos os exercícios conforme a sua necessidade, conforme a sua musculatura. Quando não for possível um personal, você ter lá um professor na academia que te vá fazer o treino específico, como você acha, ou como ele achar que for melhor para o seu quadro. O que a gente indica, e que se não tiver nenhum problema renal e tal, é que se use alguns aminoácidos, como BCAA, usar um whey protein, pode-se usar uma creatina, uma carnitina para tentar queimar um pouco de gordura. Então, são alguns suplementos que a gente usa no dia a dia para fazer a queima de gordura e aumento da massa muscular. Mas nada vai fazer você ficar musculoso, etc., se não for um treinamento específico. Eu desaconselho, de qualquer forma, tentar usar qualquer anabolizante, usar testosterona ou oxa, ou qualquer um desses anabolizantes, porque você começando a usar, você vai ter que começar a usar para o resto da vida para ter uma musculatura perfeita, porque quando parar, o seu eixo hipotálamo hipófise adrenal vai cair, você vai ter deficiência de hormonal. Então, procure não fazer isso. Só fazer isso com a orientação de um médico específico se realmente os seus hormônios estiverem baixos. Agora, aqui na clínica a gente vai estar tendo a presença de um médico especialista, um médico que está vindo de Blumenau, que ele é formado, ele fez residência específica em medicina do esporte. Então, seria interessante se você puder procurá-lo, porque ele vai te orientar de como fazer a atividade física, a quantidade de peso tem que ser usado, a quantidade de suplementação. Então, isso é importante. Sempre eu acho importante procurar um nutrólogo especialista em nutrição do esporte, que não é a minha área, mas eu de vez em quando atendo e encaminho para o especialista, ou um médico do esporte, ou então até um nutricionista, mas é importante sempre ter um médico que faça suplementação com esses suplementos que eu já mencionei. Obrigado pela pergunta e um abraço pessoal lá de Itajaí. A segunda pergunta de hoje fica por conta de Pedro Salles, ele é de Urubici, aqui em Santa Catarina. Doutor Paulo, tenho muito suor noturno. Você poderia me dizer o que posso fazer? Bem, um abraço pessoal de Urubici, pessoal lá da Serra, uma cidade bonita, agora muito visitada, agora no frio, pelas pousadas bonitas que tem lá, um peãozinho, um fogão a lenha. Com certeza você de Urubici, esse suor noturno não deve estar sendo pelo calor, então tem várias causas que podem causar suor noturno em homem. O homem, como a mulher, ele tem a fase dos 45 ou 50, ele inicia uma andropausa, quer dizer, ele começa a ter uma queda de hormônio masculino, como a testosterona e os próprios estrogênios, e isso faz com que ele tenha esses calorões como a mulher, esses fogaços igual a mulher tem. Mas tem várias outras causas que você tem que investigar que por acaso esteja acontecendo, como algum tipo de infecção, uma hipoglicemia, um quadro de diabetes, da suor noturno, uma doença neurológica. Então tem várias causas que acontece suor noturno. A mais comum é essa mesmo da queda hormonal, dependendo da sua idade,
que não foi referida aqui. E se for isso, se for uma queda hormonal, você tem que procurar lá o seu clínico, o seu urologista, para ele fazer a dosagem. E se você tiver com uma baixa de hormônio testosterona e com algum sintoma, alteração na libido, alteração de massa muscular, etc., fazer a reposição através de hormônio bioidêntico, através de um creme, ou fazer através de via injetável, mas sempre procurar o médico para ele fazer essa dosagem e repor conforme a sua necessidade. Um abraço pessoal lá de Urubici, até a próxima. E a terceira pergunta de hoje fica por conta de Maria do Carmo Silva, ela é do município de Tubarão. Doutor Paulo, eu tenho muitas doenças. Nossa, ela tem sinusite, rinite, às vezes bronquite, sofre também com cistite. Nossa, tem todas as ites, hein, Maria? Ela mesma fala, parece que sou Maria das Dores. O que pode me ajudar? Interessante. E então, o que você pode dizer para ela, doutor? Olá, Maria. Não é Maria das Dores, é Maria do Carmo. Mas, Maria, não se preocupe que essa sua queixa é muito comum também a gente vê no dia a dia no consultório. O paciente chega aqui com cansaço, fadiga e com todas as ites que possa imaginar. Então, até eu digo, às vezes é a Maria das Dores ou a Maria de todas as queixas. Mas, assim, as ites podem ter relação muitas vezes, quando não é uma doença isolada, quando não é uma doença específica dos seios da face, ou da amígdala, ou do bronco, etc., quando não é uma doença específica local, que daí o especialista, o otorrino, o pneumo vai cuidar direitinho, mas muitas vezes essas infecções de repetição, essas alterações, até artrite, vaginite, cistites, às vezes, muitas das vezes, a causa principal é a causa intestinal, por incrível que pareça. Quando você tem um erro na sua mastigação, no seu estômago, que não faz uma boa digestão, por exemplo, uma hipocloridria em pessoas às vezes mais idosa, ou então até mesmo a pessoa jovem que tem uma baixa de ácido clorídrico no estômago, ou quando não tem uma boa digestão ali no pâncreas, que o pâncreas não produz as enzimas digestivas e você não quebra direito as proteínas, ou como eu já falei em outros programas, quando existe um supercrescimento de bactérias gram-negativas e essas bactérias eliminam partículas que vão entrar conforme o seu intestino quando o seu intestino está com a gente chama de leaky gut, que é a passagem livre, ou existe as células do intestino não estão bem funcionantes, você tem passagem de entradas de macromoléculas ou de estruturas proteicas das próprias bactérias ou de uma estrutura proteica que você comeu, e isso pode fazer com que o teu sistema imunológico confunda uma parte do seu órgão com essa parte da proteína que entrou. Então você pode fazer, existe comunicação entre as mucosas, então você pode fazer, dependendo de uma substância que você se alimentou, uma rinite, uma sinusite, uma cistite de repetição. Então é muito importante, quando você investigar várias causas, for no especialista e não encontrar nada, só for dando, estiver usando só sintomáticos para o antialérgico, o antibiótico, etc., você procurar investigar a sua parte digestiva. Procure um gastro, ou então um nutrólogo, ou até um nutricionista que faça essa área assim, para investigar a parte digestiva, ver se sua flora está bem funcionante, usar enzimas digestivas, usar algumas coisas que ajudam, como o próprio gengibre, cúrcuma, enfim, outras substâncias que possam ajudar a sua parte digestiva, probióticos, pré-bióticos, mas é importante você fazer uma avaliação para tratar, porque pode, dependendo da substância que você esteja ingerindo, às vezes tirar o trigo, tirar o leite também pode ajudar, e fazer essa modulação intestinal você vai, com certeza, eliminar todas essas ites de repetição. Daí você volta a ser a Maria das Dores, a Maria do Carmo e não a Maria das Dores. Obrigado para você e um abraço pessoal lá de Tubarão. Fica por aqui hoje o nosso quadro Você Pergunta, Seu Médico Responde, com a participação do Dr. Paulo Roberto de Souza.